Eu me chamo Lilian Francisco, eu sou nutricionista e hoje eu estou inaugurando uma série de vídeos aqui no YouTube para você poder ter conhecimento sobre o que a nutrição ela pode trazer a favor da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa saúde mental e da nossa estética também. Então, hoje, inaugurando esse vídeo, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a decisão de você querer se submeter à cirurgia bariátrica. Lilian, mas você só vai falar aqui sobre cirurgia bariátrica? Não, esse é apenas o primeiro vídeo em que eu vou falar sobre essa área, porque é uma área que eu atuo desde 2001, então eu já atendi mais de 1.000 casos de pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, e esse pode ser o seu caso aí do outro lado da tela, pode ser alguém da sua família, algum amigo que esteja se questionando. Como é que eu tomo a decisão? Lilian, como é que eu vou saber se realmente eu preciso fazer uma cirurgia bariátrica? Primeiro, você precisa entender que obesidade é uma doença, sim. A obesidade, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Lilian, como assim? É igual, por exemplo, um diabetes. Um diabetes não tem cura, mas você trata, você toma uma medicação, você muda a sua alimentação, você faz uma atividade física. Hipertensão também é um outro caso. Você não cura a hipertensão, mas você consegue trabalhar em cima dela. Mas a cirurgia bariátrica, ela em alguns casos, ela pode curar a sua diabetes e a sua hipertensão também, dependendo de quanto tempo você já tem essa doença, qual é o grau dessa doença. Então, voltando ao assunto principal, que seria a tomada de decisão quando você entende que você tem essa doença chamada obesidade, você precisa entender que é você que toma essa decisão, não é mais ninguém. Mas começa a rever um pouco da sua vida. O que você passa com essa obesidade? Então, eu vou contar aqui alguns casos que eu recebo no consultório com problemas do dia a dia. Às vezes são coisas básicas do dia a dia. Eu vou ao banheiro, eu evacuo e eu não consigo me limpar sozinho. Estou chegando nesse nível com esse aumento de peso em que eu não consigo me limpar. Ou eu vou a um banheiro num lugar público, um shopping, uma loja, eu estou viajando e eu não consigo entrar naquele espaço onde tem o vaso sanitário. Eu não consigo ir ao assento para eu poder ter as minhas necessidades, urinar, evacuar, seja o que for. Outros casos também que eu escuto muito aqui, cadeiras de rua de plástico, em que senta, não aguenta o peso e quebra. Então, imagina a vergonha que essa pessoa ela passa com aquele excesso de peso. Não é simplesmente a questão da imagem física que você tem, mas é também a questão do que você passa com ela no dia a dia. É calçar um sapato. Eu preciso de ajuda, eu chamo a minha ajuda do meu marido, da minha esposa, do meu filho, porque eu não consigo agachar e dar um laço no meu tênis, encalçar um sapato. Eu tenho condição financeira ali de viajar, mas eu não consigo ficar no assento de um avião. Eu não consigo ter espaço, o cinto de segurança não fecha. Caso em que eu já escutei em consultório de pacientes que o voo não pôde decolar porque não tinha um cinto de segurança que pudesse fechar e não tinha como decolar, em que aquele passageiro, que seria aquele paciente, ele não conseguia fechar e eles não tinham outra opção. O paciente teve que se retirar de dentro do avião. Então, você imagina o que essa pessoa obesa passa. Então, você às vezes não tem obesidade, mas está escutando esse vídeo, se coloca no lugar dessa outra pessoa. Começa a pensar o que essa pessoa passa. Ninguém é que é obeso porque quer. Eu acordei hoje, quero ganhar uns quilos extras porque eu estou com vontade de ficar obeso. Não é assim. Você pode ter obesidade por uma condição genética e você pode piorar essa condição genética. Então, ninguém quer se submeter a uma cirurgia bariátrica porque quer passar o tempo. Não é assim que as coisas funcionam. Não é porque essa pessoa ela já vem de uma leva de vida, ela vem de uma carga. E eu que trabalho com isso, eu escuto todos os dias esse tipo de carga que essa pessoa traz nas costas, sabe? De cansaço de carregar aquele peso, de preconceito das pessoas olharem, de comprar uma roupa. Hoje eu trabalho, eu consigo comprar uma roupa numa loja em que eu gostaria de poder comprar, mas não tem meu tamanho. Eu entro naquela loja, a vendedora me olha
de cima a baixo e diz: olha, aqui não tem roupa para você, porque nós temos apenas até o número 38 ou 40. Então, você imagina uma pessoa passar por isso todos os dias, não passar numa roleta de ônibus. Eu já tive casos de pacientes, Lilian, eu pedi demissão do meu emprego porque eu não conseguia mais passar na roleta. E como é que eu ia para o trabalho todos os dias, me sujeitar, passar por isso, ficar entalada e pedir para o motorista ir pela outra parte do ônibus porque eu não conseguia passar pela roleta. Então, se coloque, seja um pouco humilde, às vezes, de entender o que que essa pessoa ela passa e por que aí é que vem a tomada de decisão. Qual é a virada de chave que essa pessoa tem de falar: eu preciso fazer alguma coisa pela minha saúde, pela minha vida, porque eu quero viver muitos anos e viver bem, e para minha sanidade mental, porque é o que eu sempre falo. Estética não é apenas estética, estética é também saúde mental. Porque se você não se sente bem com o seu corpo, você vai sempre estar mal, você pode ter uma depressão, um mal-estar, você pode não ter energia o suficiente para você lidar com a sua vida, ter vergonha de ir para os lugares. Então, a primeira tomada de decisão, se você aí desse lado está pensando, será que para mim é válido? Procure um cirurgião bariátrico, porque o primeiro passo você já deu, que é: eu preciso fazer alguma coisa. Primeiro é essa virada de chave. Segundo passo é você procurar um cirurgião bariátrico, que é o profissional que vai te solicitar os exames de sangue específicos, às vezes um raio-x, pode ser que peça uma polissonografia, em alguns casos uma ultra de abdômen, então tem exames específicos, dependendo de caso, para aí sim avaliar se você se encaixa nos critérios. Não é só você simplesmente querer, se ver se você se encaixa. Se encaixou nos critérios para realizar a cirurgia bariátrica, você vai procurar um nutricionista, mas um nutricionista que seja especializado na área de cirurgia bariátrica. Então, hoje qualquer nutricionista ele pode atender um paciente que vai se submeter à cirurgia bariátrica, porém, o especialista ele tem experiência e estudo para trabalhar com esse tipo de público. Então, por exemplo, eu sou membro da Sociedade Brasileira e Internacional de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, além de eu ser especialista na área, eu estou sempre à frente com as novidades que vêm tanto da Sociedade Brasileira quanto da Internacional em termos de pesquisa, técnicas novas, suplementação. Então, o paciente, quando ele começa a fazer esse acompanhamento, ele tem que entender que essa virada de chave é um pacote. O paciente precisa do acompanhamento médico, ele precisa do acompanhamento nutricional e do acompanhamento psicológico, porque quem é que manda na boca é a cabeça. Então, às vezes, a gente não tem fome, mas a gente pode ter vontade de comer. Ué, Lilia, mas a cirurgia bariátrica, ela não vai curar isso? Não, a cirurgia bariátrica, ela vai trabalhar a parte do órgão. Então, você vai diminuir a sua fome, você vai ficar saciado com uma menor quantidade de comida, mas você não vai tirar a vontade de comer. A vontade de comer, ela precisa ser trabalhada em conjunto com o acompanhamento de um psicólogo ou psicóloga que também seja especialista nessa área de alimentação, cirurgia bariátrica, compulsão alimentar. Então, você que pensa em tomar essa decisão, tem que entrar com a cabeça preparada para você poder ter esse tipo de acompanhamento. Então, não é simplesmente você ir lá operar e tchau e ponto final. Até porque a gente precisa ter todo um cuidado com uma evolução de dieta. Eu vou fazer vídeos mais para frente, destrinchando um pouco mais esse passo a passo sobre a cirurgia bariátrica, para que você que esteja pensando em se submeter à cirurgia bariátrica, que você possa entender um pouco mais sobre técnicas cirúrgicas, suplementações que são usadas, até gastos financeiros que às vezes você pode estar preocupado em relação a isso, mas antes de tudo, o primeiro passo é: olha para trás, vê tudo que você vem passando com a sua obesidade, vê tudo que vem para trás e começa a ver o que eu posso melhorar, o que eu passo todos os dias da minha vida.
O que eu posso ter uma humilhação diária, um preconceito diário, problemas em família, amigos, trabalho, vergonha de sair de casa, vergonha de comprar uma roupa, não ter energia, não subir uma escada, não sentar nos filhos para brincar no chão, porque eu não tenho forças depois sozinho para me levantar desse chão. Imagina o que essa pessoa com obesidade, o que ela passa. Então, você que não tem essa doença, pensa direitinho às vezes antes de apontar o dedo e começar a falar mal. Ah, fulano come porque é falta de vergonha na cara, porque é só fechar a boca. Se fosse assim, a gente não teria obesos no mundo. Então, hoje eu posso dizer que, assim, infelizmente, o Brasil, ele é o segundo país em quantidade de números de cirurgia bariátrica, isso para você perceber como a obesidade ela cresceu no nosso país. Então, você aí do lado pode não ter essa doença, mas ajude quem precisa de ajuda. Estenda a mão, ofereça, não olhe torto. Comece a pensar um pouquinho diferente. Então, fica aí hoje esse recado para você, nesse início de uma série de vídeos que eu vou colocar aqui no YouTube. Se você quiser me mandar alguma dica, algum tema que você queira que eu aborde um pouco mais aqui, você pode colocar aqui embaixo, você pode colocar nos comentários para poder eu abordar mais sobre assuntos que interessam aí você do outro lado. E espero que eu possa ter ajudado um pouquinho nesse tema tão importante que é a obesidade.